O acampamento. Eu olhava as estrelas enquanto a fogueira crepitava, ao lado de uma sombra estática que tinha os olhos fixos no fogo. Era noite de lua clara, pontilhada de estrelas, tão clara que produzia sombras. 8 horas da noite. A lua despontava atrás de uma montanha que se erguia à nossa frente. Noite de lua cheia, segundo os antigos, noite de lobisomem. Muitas vezes notei que ele usava um cinto de couro largo, uma fivela dourada, com algo escrito em cima de um emblema, parecido com o dos cavaleiros medievais franceses. Não me lembro bem, mas acho que era ABE. Dava a impressão que era antigo e de grande estima, pois sempre estava polido e o couro permanecia como novo. Além do cinto, um canivete bem afiado o acompanhava. E onde quer que fosse, levava um bastão com uma forquilha na ponta, mais ou menos um palmo maior do que sua altura. Esculpido no bastão, 2 serpentes se cruzavam, vindo desde a base até o ápice da forquilha. Às vezes eu achava engraçado. Mas, de certa maneira, aquele bastão inspirava algo diferente, que eu não sabia explicar. Não sei se respeito ou algo assim. Era sempre carregado com firmeza, como se aquele pedaço de pau significasse algo que o distinguisse dos demais. E eu não entendia o porquê de tanto respeito. A expressão dos seus olhos era um misto de serenidade e força. Não exagero quando eu descrevo, pois só quem o conheceu sabe dizer. Da primeira vez que me levou para acampar, já tinha 80 anos, mas sua aparência não demonstrava essa idade. Não era um homem alto, deveria ter 1,70 m de altura, cabelos bem brancos, pele morena, olhos castanhos claros, andar firme, como de um soldado. Diziam até que ele falava com as árvores, mas eu acho que já era exagero. O que sei é que ele tinha um profundo respeito pela natureza e um conhecimento, não dado pelos livros, mas uma sabedoria ensinada através das experiências dadas pela vida. Este foi meu avô. Naquela época eu devia ter uns 16 anos, morava ainda em São Paulo. E raramente ia passar férias no seu sítio. Mas dessa vez não teve escapatória, pois minha mãe me obrigou a ir. Hoje, porém, eu enxergo o bem que aquela viagem fez para mim. Correr sem limite de espaço, tomar banho de rio, acordar cedo e tomar leite puro no curral. Eu acordava sempre com o som da galinha no terreiro, do machado cortando lenha ou, o que era mais engraçado, todo dia, precisamente, às 6 horas da manhã, um macaco que meu avô tinha vinha com uma caneca cheia de água e jogava no meu rosto para me acordar. O difícil era saber que água era aquela. Não é preciso dizer mais nada, né? Era eu gritando de um lado e o macaco correndo do outro. Quando sentava à mesa para tomar café, meu avô já tinha acordado fazia tempo, muitas vezes para assar o pão em um forno de barro que ele mesmo tinha feito. Nossa, que pão gostoso! Já faz 20 anos e ainda me lembro até do gosto. Certa vez ele inventou de ir pescar em um rio próximo da divisa norte da fazenda. Um rio grande, profundo, de águas claras. Arrumamos tudo um dia antes e às 6 horas da manhã do dia seguinte partimos. Andamos por uma estrada de terra ladeada por grandes árvores.
Tal caminho nos levou até ao pé de uma montanha que, após o almoço, deveríamos contornar. Assim que almoçamos, retomamos a caminhada por uma trilha íngreme que ia serpenteando a montanha em um caminho batido pela vacaria que um dia existiu por ali. Parando várias vezes para recuperar o fôlego e, por incrível que pareça, eu, não meu avô, pois eu estava cansado de tanto andar. Foi quando lá pelas 5 horas da tarde chegamos às margens de um rio de águas tranquilas, onde o sol se refletia em suas pedras douradas. Ali montamos acampamento. E ao escurecer, acendemos a fogueira. E eu, naquele dia, resolvi perguntar o que significava aquelas letras, o que era aquele bastão que carregava sempre. Foi então que eu percebi seu grande valor. Por isso vou contar o que eu ouvi de um velho que um dia havia sido herói. Escotismo? ABE, Associação Brasileira de Escoteiros. Mas o que é escoteiro? Foi aí que ele explicou toda a história do escotismo, a qual fui entendendo conforme foi me contando, mas ainda não entrava em minha cabeça como uma organização tão forte podia ter acabado assim em meu país. E, não satisfeito, voltei a perguntar ao meu avô. Quando eu vi uma lágrima disfarçada pela primeira vez correr naqueles olhos, me calei e, após alguns minutos, que para mim pareceram séculos, resolvi perguntar sobre o bastão. Na mesma hora, a expressão de tristeza desapareceu do seu rosto. Nos sentamos perto da fogueira e ele começou a contar. Foi quando eu entendi toda a história do escotismo. A carta. Botucatu, 22 de fevereiro de 1946. Sempre alerta, primo. Como é que estão as coisas aí em Pinda? Tudo bem? Escrevo-lhe para avisar que o Jamboré vai ser mesmo na Venezuela, em julho. A minha patrulha se reuniu na terça à noite, a fim de acharmos um meio para arrecadarmos dinheiro para ajudar no custo da viagem. Porque existem 2 elementos da patrulha de reconhecimento que não têm condições, e nós achamos por bem ajudá-los, pois são escoteiros de valor. Bom, em março vamos promover a festa da Pizza Sênior. Depois, a primeira festa medieval. Estamos fazendo milhares de quadros de nós para vender, além disso. O segundo elemento da minha patrulha, o Camilo, não sei se você lembra dele. Consegui vender todas as panelas velhas para uma patrulha de escoteiros por 30 cruzeiros. Não pude acreditar como uma pessoa consegue ter o dom da enrolação. Só o Camilo mesmo. Você precisava ver. As panelas estavam todas por arrumar. Se você escutasse os argumentos que ele usou na venda, até eu compraria. Eu acredito que assim nós conseguiremos pagar todo o custo da viagem deles. Já fizemos a camiseta da tropa. É mais ou menos assim. Na frente está escrito SSS, que significa Ser Superior Sênior. E atrás tem uma palma da mão aberta, que significa mão? Depois eu explico. Mas tenta imaginar. Primo, escreva para me dizer se sua tropa vai ao Jamboré. Assim poderemos combinar algumas coisas para a viagem. Sempre alerta. Assinado A. Assinado SSS. A expressão do seu rosto havia mudado totalmente. Tudo era contado com uma minúcia tão grande, com tanto entusiasmo, que para mim naquele momento
não estava mais o meu avô ali sentado, e sim um garoto contando para todos uma grande aventura que havia vivido. As horas foram passando e eu nem percebi. Em certo momento ele fez uma pausa. Se me lembro bem, foi quando terminou de contar a respeito de uma carta que havia escrito para o primo. Nessa hora ele me pediu para que buscasse uma chaleira, ou algo assim em sua mochila. Levantei-me e fui até a barraca, a qual nós havíamos armado há algum tempo. Sua mochila era bem antiga e na frente havia uma flor de lis bordada com o brasão das armas do nosso país como fundo. Quando voltei, um tripé estava armado acima da fogueira. Ali ele pendurou a tal da chaleira, fez um café e o legal é que não havia coador. Eu comentei a respeito desse pequeno detalhe, mas ele disse sorrindo que não tinha problema, pois havia sido escoteiro. Eu então fiquei olhando desconfiado, que nós ali tomaríamos só o pó. Bom, acontece que ele esquentou a água, colocou o pó. Quando estava fervendo, jogou dentro 3 ou 4 brasas. Tss, tss, tss. Pronto. Ali concluí que o velho estava louco mesmo. Ele percebeu pela minha expressão, sorriu e, por incrível que pareça, o pó decantou. Eu não acreditava e não entendia ao mesmo tempo, mas nós tomamos café quase sem pó. Aí foi que ele explicou a técnica do tal do café que se chamava café turco. Bom, depois disso, nós fomos dormir. Quando me deitei, fiquei por um longo tempo me perguntando por que não havia conhecido melhor meu avô antes. Talvez porque, como garoto de cidade grande, a minha visão não ia muito além das paredes do meu quarto até o shopping, mais próximo. Ah, se arrependimento matasse. Na manhã do dia seguinte, acordei subitamente com um toque de corneta. Toque longo e alegre, mas que me fez dar um pulo tão grande que xinguei até o seu último ancestral. Tentei continuar dormindo, mas após a corneta, ouvi no fundo dos meus sonhos um grito. Alvorada! Era ele, gritou lá de fora 2 ou 3 vezes. Alvorada! Porém, como eu não havia tido reação, algum tempo depois seu rosto apareceu por entre os zíper da entrada da minha barraca. Acorda, escoteiro, acorda que o galo já cantou, dizia ele. São 7 horas da manhã, vamos levantar acampamento. Acordei resmungando, todo torto, pois eu havia montado a minha barraca em cima de uns calombos na terra. Pensei comigo, o que eu estava fazendo ali? Nunca dormi tão mal, tão torto, a noite toda tentando acertar uma posição que fosse menos ruim para poder dormir. Mas o cheiro da manhã à beira do rio, a lenha queimando e um fogão que meu avô chamava de polinésio, o cheiro do café turco, já aplacava todo o sentimento de insatisfação física. Sentei-me à beira do fogo, todo descabelado, ainda olhando estático para o fogo, tentando acordar. Vô, o que você está fazendo? Em cima do fogão, ele havia colocado uma pedra de rio, fina e larga, e nela algumas massinhas estavam assando. Isso se chama pão de caçador, explicou, mas é claro que em uma versão melhorada. Como assim? Normalmente, filho, o pão de caçador é enrolado em um espeto e assado no fogo direto. Primeiro que sempre fica meio tostado, ou tostado por fora e cru por dentro. Não há meio termo. Sempre com gosto de fumaça. Porém, com essa pedra, em vez de eu fazer o pão, amasso bem como se fosse uma bolacha, vou assando devagarinho, podendo colocar até o recheio. Onde você aprendeu isso? Há um ditado no escotismo que diz que o escoteiro só aprende fazendo. Aprendi acampando. Um dia nós estávamos fazendo um acampamento volante por umas cachoeiras na região de Botucatu. Segundo o cardápio do turno,
Íamos fazer pão de caçador. Mas lá pelas 5, na hora do banho, ai, que hora triste, principalmente se estava no mês de julho. Água de rio que nasce no interior da mata, corre sobre as pedras, é muito gelada, o que significa minutos e minutos tentando sair da visão do chefe para que ele não veja que só molhamos um pouco a cabeça para disfarçar, saímos do rio nos enxugando. Isso normalmente funciona quando o chefe não foi escoteiro. Mas o contrário logo se ouve. Escoteiro, quero ver você embaixo d'água. Mergulha! Aí se começa entrando devagarzinho para acostumar certas partes, com muito sacrifício, a água vai subindo, subindo, e quando não tem mais jeito, tem de ser de uma vez. Nesse dia eu já havia mergulhado, estava sentado na beira do rio, me enxugando, quando vi à minha frente uma pedra bem fina e larga. Então pensei, nossa, assar uma carne aí deve ficar muito bom. Na mesma hora comentei com meu submonitor. Vô, o que é submonitor? Bom, dentro de uma patrulha existe uma hierarquia de comando, que começa com o monitor e vem descendo até o último elemento, que normalmente é o mais jovem. Ah, e isso funciona? Não é sistema militar, é? É, quase, é paramilitar. Veja bem, quando se segue uma cadeia de comando e o monitor é bom, a patrulha é boa. Monitor ruim, sem voz de comando, patrulha ruim. Na época, o meu submonitor se chamava Guto. Bom escoteiro, forjado na experiência, caráter reto, companheiro de todas as horas. Daqueles que você não precisa mandar, porque ele já sabe o que tem que ser feito. Depois dessas palavras fez-se um silêncio profundo e novamente vi aqueles olhos mergulharem em um passado longínquo de lembranças. Lembranças de menino, daquelas que o coração se refaz das cicatrizes, não importando quanto tempo já se passou. Nessa mesma hora pensei comigo, como é diferente o papo dos meus amigos em relação a experiências. Tudo bem, são épocas distintas, realidades diferentes, mas não temos histórias para contar, são sempre as mesmas coisas. Balada, bebedeira, meninas, nunca uma aventura, nunca um desafio, nunca uma realidade não controlada pelo mouse. Viajei na maionese em um emaranhado de pensamentos que confundiram minha cabeça de adolescente. Olhava aquela figura com a aparência corroída pelo tempo e uma alma atemporal, ainda de menino, com tantas histórias para contar, tantas aventuras em sua vida de escoteiro, escritas a fogo em seu coração, que nem o tempo, nem a imposição da vida conseguiram apagar. Nessa mesma onda de pensamento, surgiu um desejo consciente de também poder participar de alguma coisa que me conduzisse a algo mais, que pudesse, na minha vida, fabricar histórias como as do meu avô. Não gostaria que minha existência se resumisse em lembranças inócuas, como as que até então existiam. Mas pena que não mais existisse esse tipo de movimento. Vô, 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 chamei 2 ou 3 vezes. Desculpe, estava me lembrando de algumas coisas. Mas o que eu estava mesmo contando? Da tal ideia que você iria contar para o submonitor. Ah, é. Então, quando vi a pedra, chamei o Guto e expus a ideia, dizendo que acreditava que se nós limpássemos bem e passássemos um óleo, a massa não grudaria. Na mesma hora, ele olhou para cima da serra e viu um grotão, um monte de pés de bananeira. Dizia olhar para o mesmo lado em sintonia de pensamentos. Levantamos-nos ao mesmo tempo e aí ele perguntou, tá pensando mesmo que eu? Acho que sim. Colocamos rapidamente sapatos, passei o comando da patrulha para o primeiro elemento e lá fomos nós. No comecinho da noite, quando no horizonte só aparece o último suspiro do sol, que é aquele clarão que se esvai antes dele se pôr totalmente, estávamos nós de volta ao acampamento, com um cacho de banana ouro nos braços, um sorriso suado nos lábios e o orgulho estampado no peito. Disse em coro o resto da patrulha. Sentei-me à beira do fogão, trincheira,
que o cozinheiro havia feito encostado em uma árvore e expus a ideia a ele. Monsieur Lemonique, é como nós o chamávamos pela habilidade que tinha na cozinha. Estar sempre de bom humor, porém tinha um medo de altura que se pelava. Escutou atentamente a minha ideia, verificou a pedra, explanou por 5 minutos o que ele podia fazer, como era de costume, e fez. A massinha ia assando devagar e antes de endurecer, ele enrolava uma banana cortada ao meio, polvilhando devagar um pouquinho de açúcar. Após 5 minutos, ele me serviu. Ah, filho, bolachinha feita por ele, chá, bons amigos, lua cheia, são os ingredientes para uma noite cheia de conversa ao pé do fogo até altas horas. Lá pela meia-noite resolvi dividir o turno em escala de 2 horas cada. Naquela época o turno era armado. Tínhamos uma Winchester calibre 22 e uma calibre 38. A calibre 38 sempre ficava com o chefe William e a outra era passada a cada 2 horas para o elemento escalado para o turno. Já acordado, porém todo descabelado, comecei a tomar café, mas escutando a respeito das armas, perguntei: "Vô, mas não era perigoso não? Molecada armada à noite ainda?" Bom, épocas distintas, mas cabeças iguais. Havia, contudo, um grande diferencial: treinamento e hierarquia. Sempre que escutávamos um barulho no meio do mato, vindo em nossa direção, tínhamos um código como o da Segunda Guerra Mundial para identificar o inimigo, ou amigo. Era uma palavra particular ao movimento. Por exemplo, a sentinela gritava: "Sempre!" Se você fosse amigo ou conhecido, ele responderia: "Alerta!" Ou às vezes era usado: "Quem vem lá?" Isso já deitado no chão em posição de tiro. Caso não se identificasse, primeiro era dado um apito de alerta e em seguida, se não houvesse identificação novamente, o pente era descarregado sem dó. Mas nunca aconteceu nenhum acidente? Você diz nunca atiraram em alguém? Então. Bom, que eu saiba não, mas que muitos pentes foram descarregados em saci, lobisomem e até em minotauro, isso já. Pode acreditar, o medo aumenta muito as coisas. A sentinela que está fazendo o turno nunca deve ficar à mostra, ou seja, andando distraidamente pelo acampamento, ou à beira do fogo, se aquecendo, ou dormindo em cima da caixa de patrulha, apoiado em seu companheiro de turno. Ele deve ficar sempre onde tenha uma visão geral do acampamento, onde ninguém possa chegar pelas suas costas, principalmente se houver alguma coisa, as pessoas nunca fiquem em sua linha de tiro. E, acima de tudo, que a tropa esteja treinada para uma fuga de emergência. E, em caso de necessidade, até mesmo para uma reação de resistência. Isso, naquela época em que era muito mais sossegado, muitos discordavam desse tipo de treinamento. Mas, pelo menos, você sabia para onde correr, e é o mínimo que se pode esperar de uma tropa. Ô louco, o turno era sempre obrigatório? Não necessariamente, pois quando julgávamos que o local era seguro, fazíamos um alarme de perímetro. Como assim? Uma linha de pesca era passada por uma área em volta do acampamento, a qual nós julgávamos segura. Essa linha era presa em uma extremidade do perímetro em questão, mais ou menos na altura do joelho, e ia terminar presa na alavanca de um despertador amarrado em frente à barraca do chefe. Caso alguém invadisse a área, o despertador tocava automaticamente, indicando quebra de segurança. Você vê, alta tecnologia em sistema de alarme. E já aconteceu alguma vez? Sim, uma vez, em minha patrulha. Estava acampado nas Três Pedras. Nós armamos o alarme de perímetro. Lá pelas 3 horas da manhã, ele disparou. Era o escoteiro correndo para todo lado, aquela gritaria para saber de onde vinha a invasão. Só quando o monitor apitou e todos pararam com aquela bagunça é que enxergamos o quão despreparados estávamos para a situação que apresentava algum tipo de risco. O duro para o nosso orgulho é que naquele dia foi uma vaca que invadiu o campo e na manhã seguinte não houve um comentário sequer do incidente. Tamanha era a vergonha. Desse dia em diante começamos a treinar situações de invasão e fuga do acampamento de maneira organizada e eficiente. Havia acabado de tomar café
prestando atenção na história. Em seguida, meu avô começou a desmontar a barraca e me disse: vamos desmontar acampamento, arruma as suas coisas. A barraca, iglu, você separa, pois ela vai ficar aqui. Mas onde nós vamos dormir? Bom, como o acampamento é volante, quanto menos peso levarmos, melhor. Quando ele me convidou para acampar à beira do rio, eu havia pensado que nós só iríamos pescar naquele dia e voltaremos em seguida. Sorrindo, ele me disse: a partir de agora, iremos dormir em bivac. Ah, tá, respondi, mesmo não entendendo nada do que ele havia dito. Para onde nós vamos? Você está vendo aquela montanha ali? Estou. Este rio nasce atrás dela, então nós vamos para lá. Nossa, quanto tempo demora até lá? Mais ou menos 2 dias de caminhada. Meu Deus, pensei comigo mesmo. Após tampar o fogão, jogar as pedras no rio e espalhar as folhas secas em cima do chão, meu avô disse: vamos. Na mesma hora perguntei: por que esse exagero, vô? Com um sorriso moleque nos lábios e resposta engatilhada disse: escoteiro não deixa rastros, apenas pegadas. Mais uma vez pensei comigo: vai tufão. Coloquei a mochila nas costas, respirei fundo e lá fomos nós. Durante mais ou menos 2 horas, caminhamos por um pasto cheio de árvores, até chegar à beira de uma mata que começava a ficar fechada, onde o rio sumia na primeira curva. Entramos no rio e fomos caminhando por ele. Naquela parte, ele era raso e transparente. Sua correnteza ia aumentando conforme avançávamos. Nota uma coisa, filho. O que? Perguntei. O tamanho das pedras. O que é que tem? Estão aumentando, não estão? Sim, daí? Logo, logo você vai saber o porquê. Na hora fiquei curioso, mas estava tão concentrado em não cair no rio que esqueci imediatamente do assunto. Nossa, parecia um bêbado andando. Não conseguia manter o equilíbrio e ia escorregando nas pedras de um lado para o outro, tentando me manter em pé. O rio era sinuoso, iluminado por aquela luz amarelada que parece ser filtrada pela copa das árvores, todo margeado pelos paredões laterais, onde as pequenas samambaias e musgos crescem em um incessante gotejar das águas cristalinas que vão brotando das pedras. Ao redor, a mata imponente debruçava sobre o rio e em alguns lugares chegava a tocá-lo. O murmurar do rio vai contando histórias para quem sabe ouvir. A água gelada ia passando por entre meus pés e ia levando consigo o cansaço. Não existem palavras que traduzam a beleza de alguns pontos em que as corredeiras dão lugar a poços profundos, transparentes, com areia fina, onde o sol filtrado pelas árvores fazia reluzir pontos dourados, misturados, areia, alva. Depois de atravessarmos um desses locais, aonde a água chegava até a cintura, andamos mais alguns metros, e após uma curva de rio, começamos a ouvir o som forte da água batendo contra as paredes. Diante de nós surgiu uma cachoeira de 34 metros de altura. As gotículas suspensas, mescladas aos raios de sol, formavam arco-íris, que podiam ser vistos de vários ângulos. Para nos molharmos, não era necessário entrar na cachoeira. Tamanho era o deslocamento de ar e água. Havia um lago formado pelas pedras. Com o tempo e a ação da água foram sendo empurradas e acumuladas por ali. Que foi que eu lhe disse a respeito do tamanho das pedras? Foram aumentando, não foram? Então, sempre que se sobe um rio desse tipo, quando as pedras começam a aumentar, provavelmente há uma cachoeira a se subir, e o contrário nem sempre é verdadeiro. Diante da cachoeira, meu avô retirou o chapéu, se curvou respeitosamente, balbuciando algumas palavras que eu não pude escutar. Olhei para ele e perguntei: o que o senhor está fazendo? Pedindo autorização. Para quem? Pensei por um instante que ele já estava ficando gagá, mas na mesma hora ele olhou para mim sorrindo e disse: você deve achar que eu estou ficando louco, né? Dizem que os olhos são o espelho da alma. Acredito que naquele momento a minha expressão me entregou. Não, não disse. Envergonhado. É que
Respirei por um momento e disse: Não tem ninguém por aqui, vô. Não que você enxergue. Por exemplo, disse ele, você já foi à praia, não foi? Sim, fui, respondi. Quando você olha sobre a superfície do mar, por acaso enxerga que abaixo daquilo tudo existe outro mundo, universo de vida à parte? Realmente não, mas é só você mergulhar que você constata a existência. Nossa, nessa hora me senti o cara, que inteligência, pensei eu, com a resposta que havia dado. Justamente, respondeu ele, basta mergulhar. Mas para mergulhar você deve saber nadar, concorda? Sim, respondi. Só que nem todos sabem nadar, ou seja, a maioria sabe que existe, mas nunca viu ou nunca enxerga. Vai, tufão, pensei comigo novamente. Realmente, muitas vezes nós não acreditamos em certas coisas porque não a vemos e por isso julgamos não existir. Já que estamos falando sobre quer nadar um pouco? Ah, vamos, né? Tirei a mochila das costas, encostei em uma pedra, arranquei a camisa e fiquei só de cueca e pulei. Uhul! Gritei no salto. Que merda! Gritei no impacto. Meu avô só olhou com o canto dos olhos e deu risada. Nossa, que gelo! Calma que você se acostuma. Água de rio que corre em cima de pedras é assim mesmo. Nós vamos acampar aqui? Não, vamos continuar subindo o rio. Depois vamos parar para almoçar e continuaremos subindo até a Cachoeira do Segredo. E à noitinha estaremos por lá. Após 20 minutos naquela cachoeira, as 3 horas de caminhada reduziram-se a 3 minutos. Minhas forças haviam voltado, como se eu tivesse sido recarregado. As gotículas suspensas no ar passeavam de um lado para o outro, mudando de cor ao sabor do vento e da luz. O som incessante do cair das águas embalaria até o mais cético e mais insensível. Vamos, disse ele. Levantei-me e respondi. Vamos. Enxuguei-me rapidamente, coloquei a mochila nas costas e perguntei para mim mesmo. Vamos, mas para onde? As laterais da cachoeira erguiam-se 30 a 40 metros, impedindo qualquer avanço. Para onde quer que eu olhasse, não havia saída. Portanto, pensei, bom, vamos atrás dele para ver por onde sairemos. Chegamos ao lado da cascata, onde o paredão erguia-se à nossa frente, todo permeado por raízes, formando uma grande escadaria em 90 graus. Ai, caramba, disse para mim mesmo, olhando para o meu avô começando a subir por aquele caminho que para mim parecia algo impossível de se fazer, pois eu tinha medo de altura e não sabia o quanto até aquele momento. Quando ele chegou à metade e olhou para trás, eu ainda estava parado no mesmo lugar. Digamos, analisando o paredão para não dizer, vocês sabem o que, né? Vamos, rapaz, você consegue. Apoie os pés nas raízes e vá subindo devagar, sem olhar para trás. Fui subindo, passo a passo, tremendo, suando, fazendo uma força incrível para não olhar para baixo. Quando eu cheguei à metade do caminho, olhei. Jesus! Exclamei. Naquela hora, eu acredito que se alguém olhasse ali, provavelmente não me veria, pois me fixei com tal força naquelas raízes que raiz, barranco, eram a mesma coisa, uma mesma substância. Estava travado, imobilizado, para não dizer, cagando na calça. Conheci o sentido literal da palavra, imobilidade. O suor escorria do meu rosto, minhas pernas tremiam. Meu avô olhou lá de cima e disse, vamos, menino, falta pouco. Nem respondi, só senti os meus olhos dirigirem o olhar para cima, tentando enxergar, pois a cabeça não se mexia também. Então ele retirou a mochila das costas, colocou-a encostada no barranco e desceu. Já ao meu lado disse, não tem pressa, respira fundo. Isso, coloca esse pé aqui, a mão ali, ó. Aí, garoto, próximo passo, pega naquela raiz ali, põe o pé naquela pedra. Antes que eu me desse conta, eu já estava quase chegando, só faltava 2 ou 3 metros para o topo. Quando eu cheguei, gritei com enorme satisfação. Consegui! Olhei para baixo e não acreditava que havia subido aquilo tudo,
pois era muito alto. Consegui, vô. Consegui, vô. Repeti aquilo várias vezes, pois para mim, era uma grande vitória. Olhando seriamente para mim, meu avô disse: isso é escotismo. Vencer desafios, crescer internamente e, através da prática, transformar as experiências vividas em qualidades assimiladas. Pena que esse tipo de coisa, com o passar do tempo, foi perdendo a importância para os dirigentes do movimento. Escutei tudo aquilo com atenção, mas na hora não entendi o desafio. Mochilas arrumadas nas costas, tocamos em frente. Caminho percorria a lateral da cachoeira, bem às margens do precipício, contornando-a até voltar ao rio. À beira da cachoeira dava para ver o real tamanho da queda, e olhando para frente se enxergava toda a vastidão do vale, aonde o rio ia serpenteando até sumir da vista daquela vastidão verde. Mais à frente me deparei com um paredão tomado de musgos, onde as gotas que se formavam sobre ele davam a nítida impressão de estarem acesas quando refletidas pelo sol. Continuamos subindo o rio. Nessa parte, as árvores pareciam ser mais velhas, pois seus troncos e copas erguiam-se majestosamente ao céu, formando lá em cima um teto verde, onde os raios de sol penetravam formando um emaranhado de focos de luz. A água ainda transparente dançava por entre as rochas em um incessante bailar da correnteza que carregavam consigo as pequeninas pedras que buscam eternamente um lugar no rio. Muitas vezes eu acreditei que elas achavam que o lugar seguro seria dentro do meu tênis, pois o que tive de tirar de pedrinha durante a subida, até certa hora que você está tão cansado que nem liga mais para elas, e durante a caminhada vai tentando empurrá-las com os dedos dos pés para um canto do tênis que incomode menos. Acredito que nem os meus amigos da minha idade, nem os mais velhos, conseguiriam andar sobre as pedras como meu avô estava andando, pois já estava bem velho para ter todo aquele gás. Às vezes, durante a caminhada, eu o escutava cantarolar algumas canções que falavam sobre o escotismo e, num dado momento, resolve perguntar sobre elas. Ah, estas músicas são do meu tempo de escoteiro. Eu as estou relembrando, tanto delas como das caminhadas que eu fazia junto com os meus amigos. Nossa, o senhor ainda se lembra dessas coisas? Cante-as por 20 anos. Garanto a você que nunca irá esquecê-las. Está vendo essa planta de folhas grandes? Sim, estou. Seu nome é Taioba. É da família do inhame. A diferença para se distinguir de maneira simples é este rasgo no meio da folha. Não há formação no pé daquela batatona que é o inhame propriamente dito. Dessa planta se come a folha bem cozida, mas não se esqueça de tirar o leite. E é gostoso, vô? Ah, mais ou menos. Mas pelo menos você não morre de fome, né? Existem várias plantas comestíveis nesse tipo de mata, sabia? Tem palmito, inhame, aracatiá e muitas outras que podem ser usadas para alimentação ou mesmo como remédio. Você aprendeu tudo isso no escotismo? Também no escotismo, mas aprendi perguntando para as pessoas que viviam no mato. Sabe, essas pessoas vivem todo dia o que nós, escoteiros, que moramos na cidade, vivemos apenas algumas vezes quando vamos acampar. Podemos então aprender muito com a caboclada que vive e foi criada no sertão desde pequenos. Mas, existem realidades diferentes das que o senhor, quando foi escoteiro do interior, viveu, pois para os da capital, o acesso ao meio do mato é bem mais difícil e não é corriqueiro. Então, como se pode estabelecer um padrão de técnica? Excelente pergunta. Esta era uma discussão que nós tínhamos sempre, pois realmente cada grupo em cada cidade, em cada bairro, era distinto em sua estrutura, em suas carências. Enfim, cada caso era um caso. Então, como fazer o escotismo da mesma maneira dentro das várias realidades? Há de se considerar que a estrutura que compõe a essência tem de ser a mesma no que se refere às leis e os objetivos do movimento. No caso, por exemplo, que você citou, que são da maioria das capitais,
O que era feito na minha época? Os grupos normalmente eram mais estruturados que os grupos do interior. Porém, nunca perderam contato com o campo. Ao contrário, estavam sempre viajando por aí, mas as reuniões de sede faziam o quê? Treinavam técnicas de primeiros socorros, eram membros atuantes da Defesa Civil, trabalhos sociais e muitas outras coisas que a cidade grande necessita. Por isso, e muito mais, que sempre, quando se via pela rua um escoteiro uniformizado, automaticamente era reconhecido um cidadão de bem e pronto para entrar em ação caso houvesse necessidade. Esse tipo de adaptação que era feita na época tornava o membro útil e capaz nas diferentes realidades em que ele atuaria. Isto era feito na minha época, depois é melhor nem comentar. Evo, que dá para entender é que vocês, pelo menos na sua concepção, tentavam ser úteis à sociedade. Na minha concepção, não. Era uma realidade, trabalhávamos em prol da mesma. Crescíamos internamente, trabalhando externamente. Não sei se você me entende. Entendo, claro que entendo. A partir daquele ponto, toda a planta que ele conhecia e sabia como poderia ser usada, mostrava para mim. E assim a caminhada parecia ficar mais leve, até que uma certa hora ele parou em uma determinada curva do rio e entrou em uma clareira no meio da mata. Me perguntou: vamos parar aqui para almoçar? Vamos. Pediu para que eu pegasse algumas pedras para que ele fizesse o fogão. Enquanto isso, ele pegaria a lenha. Peguei as maiores pedras que podia carregar e as juntei ao lado de uma árvore. Depois disso, me sentei à beira do rio, enquanto ele não voltava com a lenha, e ali fiquei olhando para o nada, pensando. Nesse ínterim, não percebi a aproximação pelo meu lado direito de uma cobra. Quando escutei o estalo do meu lado, dei um pulo de susto. O bastão acertou em cheio a cabeça da mardita, que não teve tempo nem de se enrolar. Bom, disse meu avô, uma das nossas leis diz que nós temos que respeitar os animais e as plantas. Mas dessa vez não deu tempo para agir assim. Portanto, já que tivemos que matar, vamos comer então. O jantar está garantido. Sabe, em todo o meu tempo de vida, que até ali perfaziam 16 anos, eu já havia ouvido falar várias vezes em estado de choque. Naquele momento descobri o que era o significado literal da palavra. Misturem em suas cabeças vários sentimentos, várias sensações, medo, imobilidade, incontinência urinária, vontade de chorar, tudo isso dá a receita básica de um cagão que ali estava personificada em minha figura. Fiquei ali por uns minutos até conseguir me levantar. Quando me levantei, meu avô estava olhando para mim com um olhar de interrogação, como se não entendesse a minha reação, pois só pude dar uns passos e abraçá-lo. Nunca havia visto um bicho desse de perto, menos ainda ao meu lado. Mas deixa para lá. Ele apenas olhou nos meus olhos e disse: calma, filho, não precisa ter medo. E eu soluçava dizendo: foi o susto, foi o susto. Na hora me senti super envergonhado. Credo, um baita molecão chorando. Como se ele estivesse lendo o meu pensamento, disse: não tem por que ter vergonha. Você nunca viveu nesse mundo, sua realidade sempre foi outra, a reação é normal. Senti-me um pouco melhor, mas ainda no fundo estava bem envergonhado. Vamos fazer o almoço. Faça o seguinte: dispõe essas pedras paralelamente de uma maneira que caiba a panela, que eu vou quebrando a lenha e separando por grossura, tá bom? Tá, vô. Após terminar o fogão, ele limpou a parte de baixo, tirando um pouco de terra. Fez uma espécie de casinha com os pauzinhos, bem finos, com uma entradinha na frente. Acendeu o fósforo e o colocou dentro. E o fogo pegou rapidamente. Fácil, né? Pensei. Bom para quem sabe. Com o fogo aceso e algumas lenhas mais grossas queimando, ele foi retirando da mochila os ingredientes para o almoço. O que nós vamos comer hoje, vô? Arroz carreteiro, salada de tomate. Oh, é brincadeira que você vai fazer a cobra no jantar, não é? Não, por quê? Ô louco, que nojo. E outra, tem veneno, não tem?
Corte um palmo para baixo da cabeça, um palmo para cima do rabo. Tá tudo certo. Fritinha fica muito bom. Nossa, que nojo. Felizmente eu não consegui distinguir a espécie antes da paulada. Por quê? Porque era uma jiboia. Não havia necessidade de matá-la, pois ela não é venenosa nem agressiva. Bom, é melhor eu não pensar no assunto. Vô, por que você separou a lenha por grossura? Para conduzir melhor o fogo e o tempo de duração. Quando eu preciso de uma chama alta, é só colocar madeira fina. Quando necessito de uma chama média, é só colocar lenha mais grossa. Que foi? Por que você está olhando? Nada. Só estou observando a maneira pela qual você dispõe a lenha. Por quê? Tem segredo? Perguntei com ar de gozação. Claro que tem. Pense de acordo com esse ponto de vista. Combustível, comburente. Não foi isso que aprendeu na escola? Foi, respondi. Aprendi o conceito. Pois então, aqui é fácil de constatar tal conceito. Combustível qual é? A madeira. Correto? Madeira é o combustível. E o comburente? O ar. Certo, resposta perfeita. Então, se eu colocar a madeira do jeito que você está colocando, ou seja, paralelamente, uma ao lado da outra, eu não terei espaço para um dos elementos desse binômio. Não é correto dizer isso? Sim, pois então coloque de forma cruzada. É verdade, pensei, nunca havia prestado atenção nesse detalhe. Escotismo é isso, filho. Entender a teoria através da prática. Além desses detalhes, também tem outro muito importante que é a qualidade da lenha, a qual você irá usar. Por quê? Por causa da fumaça e da chama que ela produz. Algumas plantas que não têm o cerne, que é aquele meinho duro. Essas lenhas são ocas, só fazem fumaça. Aquelas que parecem um papelão no meio também. Então, tudo isso que você vai aprendendo são conhecimentos ou manhas que você vai pegando com o tempo e a prática mateira. Enquanto ele ia descrevendo os tipos de lenha e os pequenos segredos de uma boa fogueira, o almoço concomitantemente ia sendo preparado com todos os requintes de uma cozinha normal do interior de uma casa. A mesinha improvisada, a rede pendurada entre as árvores, o barulho e o cheiro da cebola fritando, sensações e imagens que eu nunca mais esqueci. Vô, lembra da história que o senhor estava contando para mim a respeito daquele encontro mundial de escoteiros que você havia feito junto com sua patrulha? Algumas coisas para ganhar dinheiro? Lembro. E o que tem? Então, o senhor havia mandado uma carta para o seu primo. E depois? Bom, depois a resposta. Pindamonhangaba, 2 de março de 1946. Primo, por aqui tá tudo bem. Nós já estávamos sabendo a respeito do Jamboré, mas mesmo assim obrigado pelo aviso. Sabe, apesar da dificuldade financeira em relação à minha tropa, nós vamos, primo. Estamos contando cada dia. E sabe de uma coisa? Eu mostrei as ideias das festas que vocês estão fazendo por aí e o pessoal daqui gostou bastante. Por isso nós vamos começar a organizar as coisas por aqui. Ah, em relação ao Camilo, por acaso ele é o irmão do Gon, vulgo Líbero? Se for ele, eu acredito piamente. Esse rapaz tem de ser advogado. Esse tem o dom. Ah, outra coisa. Me parece que a ABE está fretando um avião que partirá de São Paulo. Passará por alguns estados para pegar outros escoteiros, seguirá depois direto para a Venezuela. Esse avião vai sair mais barato e assim que tiver notícias, escreva novamente para passar as informações corretas sobre esse voo. Nossa, filho, quando eu recebi essa carta e mostrei para minha tropa, dizendo que nossos amigos estavam se preparando para ir e também estavam com dificuldades, mas que fariam tudo para conseguir o dinheiro necessário, aí é que ficamos mais animados em trabalhar para conseguir atingir nosso objetivo, porque o Jamboré é o encontro mais esperado entre os escoteiros, pois o mundo todo estará lá. E naquela época o movimento escoteiro tinha sido consagrado pela sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Países como a Polônia, por exemplo, onde muitos foram mortos trabalhando pela resistência polonesa,
contra o nazismo. Ocorreram também muitas outras histórias de bravura e heroísmo de moleques da sua idade e muitas vezes mais novos que você, que perderam a vida em nome da defesa da honra de seu país e muitas vezes em defesa de sua própria família. Então, participar do Jamboree era o máximo em relação aos nossos objetivos dentro do movimento, entendeu? Bom, mas vamos almoçar, agora que a caminhada na parte da tarde é longa. À noite, eu conto um pouco mais da história da Segunda Guerra Mundial e da carta que meu primo me mandou. Cada um se serviu na panela, eu me acomodei perto de uma árvore e o meu avô na rede. Mas antes que ele começasse a comer, eu escutei fazendo uma oração. Meu avô tirou o chapéu, disse algumas palavras que ainda me lembro e repito em toda a refeição. Uns têm, mas não podem. Outros podem, mas não têm. Nós que temos e podemos, bendigamos ao Senhor. Começamos a comer. Nossa, tá bom, hein? A fome tempera bem as coisas, menino. Realça o sabor, tira o defeito do mau cozinheiro. Bom, pensando bem, às vezes... Por que às vezes? Essa é uma história antiga. Já eu conto para você. Espera só terminar de comer. Conta agora, vai. Entre uma garfada e a outra. Tá bom. Essa é uma história antiga. Em 1936, minha tropa era considerada a tropa de elite do Estado. Eu nem era escoteiro ainda, e naquela época, para se ter esse status, eles deveriam ficar uma semana acampados, levando somente sal e açúcar. Era um teste de sobrevivência e técnica mesmo. Caso conseguissem passar no teste, além do uniforme ser totalmente diferente, ou seja, calça comprida, gandola fechada bem acima do pescoço, com um bordado verde no canto, com os demonstrativos de patente, luva para desfile, faca preta de Imbel, que era uma marca famosa da época, coturno de sola de pneu e uma boina preta. Aonde a tropa fosse, era outro tratamento. Era elite, né? Então imagine isso nos ajures da vida. O que é ajure, vô? Bom, ajure é o Encontro Nacional de Escoteiros. Tá. Nesta hora se fez um breve silêncio, aquele entre uma garfada e outra. Onde eu parei mesmo? O senhor estava falando do ajure, de como eles seriam recebidos. É isso mesmo. Na época, os ajures eram enormes. Viravam uma verdadeira cidade de barracas de campanha. Aquelas barracas antigas de exército, super pesadas, porque a lona era muito grossa e as ferragens também. Normalmente, nestes encontros, juntavam-se de 5 a 10 mil escoteiros de todo o país. E no Brasil todo havia 2 a 5 tropas de elite somente. Entendeu a importância? Mas o que tudo isso tem a ver com a comida, eu já vou explicar. Fazia 2 dias que a tropa estava acampada em um local, alguns quilômetros da linha férrea, perto de Rubião Júnior, que se chamava Paula Souza, e eles ainda não haviam caçado nem pescado nada até aquele dia. Mas na parte da tarde, haviam encontrado palmito no mato e levado para o cozinheiro preparar. Nossa, deixa eu ver se me lembro do nome do cozinheiro. Acho que era Zeigado o apelido. Por que Zeigado, vô? Perguntei. Porque era vesgo, que dava dó. Então a tropa levou o palmito e saiu de tardezinha para ver se conseguiam caçar alguma coisa, com ordem expressa do chefe para que, quando eles voltassem a comida, ou seja, o palmito deveria estar preparado. Acredito que o estômago do povo já deveria estar nas costas em uma hora dessas, e lá ficou o Zeigado, preparando a comida. Só que em determinado momento, ele estava mexendo na panela e quando experimentou o palmito percebeu que faltava um pouco de sal. Quando foi se levantar, acidentalmente derrubou o lampião, que na época não era gás, era de querosene ou de carbureto, e aquele era de querosene. Como o lampião caiu dentro da panela, aquilo virou uma meleca, pois o querosene havia se misturado à água do palmito. O cozinheiro, desesperado para disfarçar o gosto de querosene, colocou sal e ficou quietinho.
Algum tempo depois, a tropa chegou roxa de fome, esperando para comer o tal palmito. Hierarquicamente, foram sendo servidos pelo cozinheiro. Primeiro o chefe e assim sucessivamente, dependendo da patente. Quando terminou a oração, o chefe colocou avidamente uma garrafa na boca e os outros também. Aí foi aquela cuspição hierárquica e só se ouviram os gritos "Zeigada!". Outras coisas também foram ditas, mas esse tipo de coisa dá para imaginar, né? Nessa, o Zeigada já havia saído correndo e a tropa atrás. Quando pegaram o tal cozinheiro, deram-lhe uma surra e o hastearam por 15 minutos de ponta cabeça em uma árvore bem alta. Por isso é que eu disse que às vezes a fome tempera tudo e tira os defeitos do mau cozinheiro. E mesmo assim, só às vezes. Terminamos de comer rindo do tal Zeigada. Vô, e a tropa no final conseguiu ser considerada tropa de elite? Depois de descer o Zeigada da árvore, pois já estava passando mal, o chefe lhe fez uma pergunta que o incentivou a arrumar mais palmito rapidinho, naquela hora da noite. E qual foi? Foi mais ou menos assim. Viu, Zeigada? Você quer passar mais 15 minutos hasteado? Não, chefe, de jeito nenhum. Então, você tem 1 hora para preparar uma refeição para a tropa. Mas como, chefe? Ele perguntou. Não sei. Se vira. E lá saiu ele e mais um companheiro no meio da noite procurando mais palmito. Quando voltou, preparou uma bela refeição, fazendo com que a tropa aguentasse até o dia seguinte e, pelo que eu saiba, a partir do 3º dia, eles conseguiram caçar um veado que lhes garantiu o resto da semana. Quando o observador do exército chegou para ver as condições em que eles se encontravam, ficou admirado, pois os abrigos naturais estavam construídos e, nessa hora, a tropa estava preparando um belo churrasco acompanhado por inhame cozido, taioba e, de sobremesa, doce de aracatiá. Foram aprovados com louvor e, a partir daquela data, considerados a 6ª tropa de elite do movimento escoteiro brasileiro e a primeira do estado de São Paulo. Nossa, legal, hein, vô? Você sabia que só 10 anos depois surgiu uma tropa de elite novamente no estado de São Paulo? E no nosso grupo, tal tropa, sob o comando do chefe Jagão e do chefe José Alberto Conte. O movimento mudou muito com o passar dos anos. Bom, vamos deixar de conversa e lavar as coisas. Faz o seguinte, pega as louças e leva ali na beira do rio, naquele montinho de areia, e dê uma limpada com a areia. Fiquei olhando para ele com um ar de interrogação. Limpar com areia? Pensei. Com areia se sujam as coisas, não se limpam. Mas virei as costas e fui fazer o que ele me disse. Peguei um pouco de areia, esfreguei no prato e percebi que parte da gordura era absorvida a areia e saía quando se enxaguava o prato. Aham, saquei o que ele queria que eu fizesse. Minutos depois, ele apareceu ao meu lado com uma bucha e o sabão e disse: desse jeito é muito mais fácil de limpar, pois o grosso já foi embora com a areia. Na cozinha, mateira, às vezes, é difícil não queimar o fundinho da panela e a areia ajuda bastante na hora da limpeza. Terminamos de lavar as coisas e colocamos em cima de uma pedra para secar. Filho, enquanto as coisas secam, vamos tirar uma soneca de meia hora. Logo após continuaremos a caminhada, tá bom? Tá bom, vô. Joguei meu slip no chão e deitei, mas jamais dormiria ali, pois de repente vai que uma cobra resolvesse chegar perto de mim de novo. Meu avô desceu da rede e disse: deite na rede que eu deito aí. Não precisa. Claro que precisa, rapaz. Pelo jeito você não vai conseguir dormir aí, vai? Não, respondi. Então, deixa de frescura e deite lá. Deitei-me na rede e dormi. Não parecia, mas estava bem cansado. Algum tempo depois escutei lá no fundo alguém me chamando. Fui acordando com a sensação de estar em casa. Nossa, meu avô disse: você dorme pesado, hein? Olhei para um lado e outro tentando estabelecer de novo a conexão com a realidade que havia caído. Sabe quando você acorda, mas não acorda? Ou seja, está dormindo de olho aberto e não sabe onde está? Então, foi essa sensação que eu tive por alguns instantes. Tamanho era o meu cansaço, que acredito foi se desfazendo ao longo do tempo pelas histórias que mantinham minha atenção voltada para outras coisas.
Fui até a beira do rio e lavei o rosto, passei uma água no cabelo, ajeitei a bermuda, respirei fundo e disse: Vamos. Ele olhou para mim com um olhar de surpresa. Imediatamente colocou a mochila nas costas e disse: Vamos, chefe. Novamente entramos no rio e começamos a caminhar rumo à Cachoeira do Segredo, onde passaríamos a noite. Vô, a que horas estaremos chegando à cachoeira? Lá para o finalzinho da tarde, entre 5h36. Por quê? Não, nada. Só para saber mesmo. Enquanto caminhávamos, perguntei: Vô, o quê? Ele respondeu: Sabe de uma coisa? Eu acho engraçada a maneira como você fala do escotismo. Por quê? Porque é como se fosse sua profissão, pela intensidade das coisas que o senhor viveu. Sabe, filho, escotismo é um hobby, ao qual você dá valor dependendo do seu gosto por ele. É algo viciante. 8 ou 80, não há meio termo. Ou você gosta ou não gosta, mas depende muito da qualidade do grupo escoteiro. No meu caso, eu tive sorte de entrar em um grupo tradicionalista que o levava a sério, como filosofia de vida. Por isso e por muito mais coisas que eu contarei a você, é que dou muita importância aos momentos que vivi dentro do movimento. Depois daquela resposta, caminhei por meia hora em silêncio, pensando em algumas coisas a respeito de minha vida e das minhas lembranças. Vocês sabem o que eu quero dizer. Quase terceiro colegial sem saber ainda o que fazer. Os pais sempre pegando no pé para definir uma escolha. Que fase complicada.